incentivo a mais. E o que a gente está cobrando e demandando ao governo federal que possibilite, que implemente um fomento mais efetivo para que os municípios possam implantar escolas cívico-militares, desde que contemplem no seu sistema educacional, pela autonomia que o município tem, a possibilidade de ter esse modelo. E isso facilitaria muito a atuação de todos aqueles municípios que querem implantar essas escolas. Então, além de ter o programa nacional, descendo de cima para baixo, já com as regras definidas e com recursos para serem investidos, há também a possibilidade de vir de baixo pela comunidade escolar, pelos municípios, e aí sim o governo federal e o Estado também, nós vamos até acrescentar isso na legislação, que possam fomentar essas iniciativas, que facilitaria muito o aumento e a implantação de escolas cívico-militares nos municípios mineiros. Bom, feita essa breve introdução, eu vou passar a palavra inicialmente para os 3 deputados que nos prestigiam aqui agora, a começar pelo mais antigo de todos eles, pela idade, que é o deputado de Grilo. Tá certo? Porque a antiguidade é posto, então a gente tem que seguir a regra aqui ao pé da letra. A palavra, deputado. Eu imaginei, mesmo tendo em vista que Vossa Excelência foi o primeiro a pronunciar. Seguir a regra, né? Boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Boa tarde. Melhorou. Olha, eu andei 500 quilômetros, deputado, para poder vir até essa reunião. Eu tinha compromisso, só viria a Belo Horizonte amanhã, mas tendo em vista essa audiência pública, que eu acho de suma importância, desde quando eu assumi o propósito de virar político, um dos grandes problemas que eu sempre presenciei nas escolas da minha região foram confrontos entre colegas de aula, entre alunos e professores, e uma insistência geral de pedidos para arrumar vaga no colégio Tiradentes que tem na minha cidade. A partir daquele momento eu comecei a entender e frequentar o colégio Tiradentes, o colégio Ordem e Progresso, que é da Polícia Civil aqui, e a gente nota uma tremenda disciplina, educação para os alunos, dos alunos, até aqueles alunos que não têm uma idade ainda para assimilar o que é uma educação disciplinada, com hierarquia, a gente nota, viu, senhores deputados presentes, que é muito importante. Inclusive, já estive com a secretária de Educação trabalhando no sentido de criar a segunda escola da Polícia Civil, que é o Colégio Ordem e Progresso, no interior em Uberaba. Inclusive, o prédio, provavelmente, nós já devemos conseguir a liberação esta ou a próxima semana. Então, eu acho que se tem uma pessoa que nós temos que valorizar, são os professores. Professor, que sem eles nós não seríamos nada. Eu não tenho nada contra quem acha até muito louvável a pessoa trabalhar numa determinada atividade. E eu me lembro, quando eu era menino, eu capinava a roça, fui para a cidade, trabalhei desde 8 anos de idade, trabalhando, entregando pão, indo para a escola de noite. E hoje eu tenho 2 filhos médicos, uma menina e um menino, e minha mulher. E todos eles, com exceção do menino, não estudou na escola pública. Minha mulher estudou no Colégio Castelo Branco, em Uberaba, durante toda a vida dela e passou no vestibular de Medicina Federal da primeira vez. Então, eu me lembro que a escola pública era fantástica. Por quê? Porque os professores eram respeitados, os professores eram valorizados, e uma das coisas que nós temos que fazer é valorizar o professor,
Porque a partir do momento que os governos, e eu tenho notado que o presidente da República quer fazer isso, que educação não é custo, é investimento. A partir do momento que você faz investimento na educação, é menos um que você vai enfrentar lá na frente, na escola do crime, nas ruas urbanas, onde a criminalidade é muito mais acentuada. Então, eu sou inteiramente favorável, deputado Coronel Sandro, vamos trabalhar para tentar conseguir levar ao menos uma lá para a nossa região, uma ou duas, tendo em vista que Araxá é uma cidade grande, terra do governador, né? E Uberaba é uma cidade um pouco maior, tem apenas um colégio, que é o Colégio Tiradentes, e você enfrenta aquela dificuldade de atender 10, 15 telefonando todos os dias, implorando, pedindo para arrumar uma vaga no Colégio Tiradentes, que é o único que nós temos naquela região. Então eu gostaria de cumprimentá-lo pela iniciativa e dizer que sou parceiro desde o dia que nós chegamos, somos partidários, conversamos muitas vezes sobre isso, sobre a iniciativa de termos também em Minas Gerais essa grande ideia do governo federal, que é o Colégio Cívico Militar. Se nós não tivermos alguém para disciplinar os nossos adolescentes, as nossas crianças, eu tenho medo do nosso futuro. Está totalmente comprometido pelos vícios, pelas drogas, por tudo, pelo enfrentamento. Quando ensinaram, falaram que o aluno tinha que manifestar, confrontar, não explicaram para ele que não era confrontar com o colega, não era confrontar com os professores, era confrontar com a matéria, questionar, passar a enfrentar. Então isso é muito difícil para os professores que estão na sala de aulas, que não dão conta. Muitas vezes eles tentam, mas é muito difícil para um professor sentir que ele está impotente dentro da sala de aula. E eu já presenciei, agora mesmo, durante essa campanha, eu fui visitar uma escola e durante o momento que eu estava falando, duas meninas, gente, eu sou da época que mulher não brigava na rua assim não, duas meninas se degradando dentro da escola e ninguém tinha jeito de separar, não tinha jeito, você puxava as duas. Então, eu fiquei aquele dia estarrecido e a partir dos momentos que a gente nota essas dificuldades para os professores ministrarem suas aulas, nós, eu e a minha equipe, a turma, nós tomamos essa direção e somos parceiros. O que precisar, deputado, nós estamos juntos, ok? Devolvo a palavra. E peço desculpa por ter me alongado um pouquinho mais. Obrigado, deputado delegado Emílio. Passo agora a palavra para a deputada Laura Serrano, presente aqui. Muito obrigado pela presença da senhora. Eu que agradeço, coronel, e parabenizo, inclusive, pela realização dessa audiência. É uma oportunidade extremamente relevante de poder conhecer mais dos detalhes do programa do governo federal em relação às escolas cívico-militares, que é um modelo que eu defendo e que eu defendo porque eu defendo a educação. Meu perfil é um perfil bastante técnico, as decisões costumam sempre ser tomadas em relação a fatos e dados. Se a gente avaliar os últimos dados que a gente tem da educação no país e em Minas Gerais, é possível perceber que existe muito espaço para melhora. Os dados do PISA mostram internacionalmente que o Brasil está numa posição muito aquém da grandeza, do nosso país e da grandeza da nossa população, inclusive. E se a gente for verificar os dados das escolas em Minas Gerais e mesmo no país como um todo, em geral, as escolas que englobam esse modelo cívico-militar, elas têm um desempenho maior na aprendizagem dos alunos. Então, a gente verifica com fatos e dados que o desempenho de aprendizagem em português, em matemática, nas matérias didáticas ali, elas acabam, essas escolas, por diversos motivos, que aí a gente vai analisar e implementar, elas conseguem traduzir e fazer com que os seus alunos, que as suas crianças aprendam mais o conteúdo. Então é por defender a educação e defender que a gente tenha uma educação de cada vez mais qualidade que eu defendo o modelo de escolas cívico-militares. Aproveito inclusive para parabenizar os nossos professores de escolas públicas. Cívico-militares
militares, porque a gente sabe que não é fácil, é um desafio a cada dia para quem está ali naquela meta e naquela missão de poder educar as nossas crianças e de transformar o nosso estado, transformar o nosso país. Eu realmente acredito que é só através da educação que a gente vai conseguir ter mudança estrutural significativa, e por isso a gente tem que tratar esse assunto com tanta seriedade e com tanto compromisso, se basear nos dados. Eu estudei em colégio militar, eu fui aluna do Colégio Militar de Belo Horizonte, o Colégio Militar das Forças Armadas, do Exército, de 98 a 2004. Fui coronel aluna do Colégio Militar, que é o aluno que tem as melhores notas e comanda o batalhão escolar. E por conhecer bem essa realidade, eu posso dizer com toda tranquilidade que o sistema de ensino cívico-militar, o fato de se ter uma disciplina, não vou nem dizer que é mais rígida, mas uma disciplina que funciona, garante com que a gente tenha, inclusive, a liberdade de aprender melhor. Então, isso já foi questionado algumas vezes, mas e o pensamento crítico, e os debates? O momento da minha vida, talvez, onde eu tenha tido um melhor pensamento crítico, desenvolvido mais a capacidade de questionamento, de avaliação do processo científico, foi durante o meu estudo no Colégio Militar. Então, o que a gente vê é um foco muito grande nos valores, nos princípios e na disciplina e no respeito. Acho que é um ponto importantíssimo, como eu disse, para que a gente tenha cada vez mais liberdade para que os nossos alunos possam de fato aprender. Infelizmente, quando a gente vê algumas cenas, como foi relatado aqui pelo deputado Grilo, é muito difícil que essas crianças tenham a tranquilidade para poder assimilar o conteúdo da matéria se estão participando desse tipo de situação. Então, mais uma vez, acho que defendo o método. Sou aqui um exemplo de aluna de colégio militar e gostaria muito que essa qualidade, essa tradução em termos de melhoria de indicadores de aprendizagem possa se espalhar para o nosso estado. É claro que eu não vou dizer que essa é a única forma possível, é o único método possível, mas o importante é que a gente avalie os métodos que dão certo e implementem essas medidas para que a gente tenha uma educação com um patamar cada vez melhor para o nosso estado e para o nosso país. Obrigada. Obrigado, deputada. Antes de passar a palavra para o deputado Arthur, eu gostaria de convidar para estar aqui Urucuia, que é isso, e prefeito de Rio Vermelho, Ildemar Vicente. Prefeito, por favor. E eu quero registrar a presença aqui do vereador Herculano Fonseca, o velho, de Galileia, do vereador Sargento Elton, de Divinópolis, do secretário de Educação de Itaú de Minas, Daniele Gonçalves, tá aí? Obrigado, secretária. Secretária de Educação de São Joaquim de Bicas, Eunice Maia. Obrigado, secretária. Secretária de Educação de Rio Casca, Érica Martins. Obrigado. Secretária de Educação de Curvelo, Vanessa Diniz. Assessor parlamentar do Comando da 4ª Região Militar, Ricardo Signorini. Aqui não foi aportuguesado o Signorini, não. A minha esposa é Signorini, aportuguesada. Né? Prazer recebê-lo. O primeiro-tenente da Força Aérea Brasileira, Fúvio Valeriano. Obrigado, tenente. E passou aqui, nos cumprimentou, talvez retorne, o deputado estadual Bruno Engler, tá? Quem não... Bom, eu queria só comentar, eu estou no Rodrigo, você está dando audiência da chuva. Tá, vai lá, então. Vamos conter a chuva, um abraço. Gente, algum vereador, secretário, prefeito, quem não tenha sido mencionado, por favor, eu vou pedir o meu pessoal para ir pegar, vai lá embaixo e pega os nomes que eu vou, para a gente mencionar aqui, tá bom? Bom, na sequência eu vou passar a palavra para o deputado Bartô.
Obrigado, Coronel Santos. Boa tarde a todos. Fico muito satisfeito em ver essa audiência aqui ocorrendo, onde se discute a questão das escolas cívico-militares. Tem também outras escolas que tem o próprio delegado Eli Grilo comentou, respeito da Ordem e Progresso da Polícia Civil, tem a Tiradentes também, onde são escolas que tratam principalmente da questão da disciplina. Eu tenho um filho de 5 anos e o tripé da educação dele é amor, carinho e autoridade. O amor, realmente, você está ali junto com ele, está passando, mostrar para ele que é especial. O carinho, o zelo para cuidar dele devidamente. E a autoridade nada mais é do que a disciplina. Para mostrar onde são os limites e ser firme naqueles limites, né? E aqueles limites devem ser respeitados. E como isso influencia em todo o resto da educação, tanto dele quanto onde for aplicada a questão de disciplina. Então, quando a gente tem uma audiência para se debater um pouco mais, entender melhor os números, a gente já sabe que a escola realmente custa um pouco caro, mas também sabe que o resultado é muito melhor, né? Então, a gente tem uma audiência para poder debater e entender profundamente como funciona e por que eu tenho esse resultado tão melhor. Eu tenho certeza que nós vamos ver que ali onde pega é justamente a disciplina, de ser mais rígido na disciplina, a gente começa a entender que realmente estamos caminhando por rumo certo. E aí vai outra frase que eu adoro falar: a inversão da inversão dos valores começaram. Isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Bartô. Bom, na sequência aqui dos nossos trabalhos, hoje nós teremos, além da fala principal, que vai ser a apresentação para a gente, a explicação, enfim, da Tenente Coronel Cristiane Antunes sobre o Programa Nacional de Fomento às Escolas Cívico-Militares, como começou, como está e o que tem pela frente. Nós teremos aqui ainda a exposição de 3 experiências. São experiências em Minas Gerais, experiência no Distrito Federal e no estado de Goiás. Então, inicialmente, nós vamos começar com a experiência aqui em Minas Gerais e eu convido para fazer uso da palavra o Coronel Wellerson Silva, que ele é o diretor de Educação Escolar e Assistência Social da Polícia Militar de Minas Gerais. Fique à vontade, comandante, para falar, para se pronunciar daqui ou lá na tribuna. Eu serei breve, até porque nós já tivemos aqui na audiência o ano passado, né, deputado? Verdade. E aí, na pessoa do deputado Coronel Sandro, do deputado delegado Eli Grilo, do deputado Laura e do deputado Bartô e da tenente Coronel Eliene, aqui nós já temos assim debatido um pouquinho, né? Desculpa, Cristiane, porque a outra palestra a colega esteve aqui, né? Eliane esteve aqui, mas em nome destas autoridades, por favor, sintam-se todos cumprimentados, o colega aqui também de Goiás e a todas as senhoras e os senhores. Nós estamos dentro da Casa de Minas, né, deputado? Então, nós somos um co-ator. Então, nós não viemos aqui hoje, nesta tarde, para fazer uma apresentação sobre a nossa experiência, até porque estamos dentro do estado onde todos conhecem o Colégio Tiradentes. Então, hoje a minha função é de diretor de Educação Escolar e Assistência Social de toda a PM. Hoje nós temos 30 escolas, são 30 unidades, por uma questão de limitação legal de 30 unidades, e hoje trabalhamos com em torno de 25 mil alunos, em torno de 3.300 professores. Então esta é a nossa realidade que os senhores conhecem muito bem. A nossa palavra de ordem na audiência anterior, ela permanece no sentido de dizer que a Polícia Militar de Minas Gerais, não só no campo da segurança pública, mas eu digo que trabalhamos com 2 temas nesta casa muito sensíveis. Uma já estou aqui ostensivamente representado, que é o campo da segurança pública, mas muito honra a Polícia Militar de Minas quando é convidada a compor no quadro da educação, que é um assunto tão sensível, tão importante para todos nós. Então nós somos um parceiro da comunidade. A nossa palavra de ordem para este momento é dizer que continuamos a servir a comunidade de Minas. Nós estamos aqui para servi-los e servi-los os representantes desta casa, e quando aqui formos convidados a compor, estaremos sempre num processo de construção, num processo de prevenção, porque não temos dúvida que também se faz prevenção de segurança pública no sentido mais amplo da palavra, e não temos dúvida de dizer isso, é também no campo educacional.
Então, quando somos convidados a compor uma coordenação, e nós vamos ouvir isso muito na palavra dos colegas que aqui vão apresentar melhor as suas experiências. Nós estamos aqui como um coautor, como um copartícipe, como aquele que vai colaborar na formação moral, na gestão educacional, disciplinar, através do respeito, e nos vários depoimentos, me permitam dizer que os parlamentares fazem nesta mesa, porque já beberam desta água e bebem desta água. Então nós temos que dar vida a isso, colocar a nossa instituição à disposição. E quando formos convidados a compor, estaremos sempre a pronto e a ordem para, junto com a comunidade, e a colega vai dizer isso muito, dentro de uma coparticipação e aprovação da comunidade escolar, porque há espaço para esse modelo. As pessoas pedem esse modelo. Então, por que nós também não sermos esses colaboradores, E como os nossos parlamentares disseram, dentro de um tema tão sensível que são os nossos professores, respeitando os princípios pedagógicos, respeitando as diretrizes que emanam da Base Nacional Comum Curricular, do LDB, das normas e diretrizes da Secretaria Estadual da Educação, mas também sermos aqueles que se permitem colocar como um farol na gestão educacional, disciplinar, de respeito, de formação de caráter, no momento tão sensível das nossas crianças e jovens nesse país e nesse estado. Então, a nossa palavra de ordem, deputado, que ia transmitir para todos os senhores, é escutar os colegas que foram oficialmente convidados para discutir e apresentar para nós a sua experiência e dizer que já somos, sim, disponíveis e já nos encontramos disponíveis para este projeto. E aí aguardamos as próximas reuniões para que de fato possamos ser também responsável por esse projeto que nós nos vemos com muito bons olhos e não temos dúvida que será com grandes resultados, de maneira muito técnica, porque vejo que com a tecnicidade, com fatos e com dados que se apresentam, aqui eu não vou me limitar a dizer dados, mas posso dizer, por favor, que graças a Deus em Minas, pelos resultados do último Enem, não agora do último 2019, mas 2018, das 30 escolas, as quais 25 nós temos ensino médio, das 30, 25 nós temos ensino médio, as 20 primeiras colocações das escolas públicas e estaduais, nós nos apresentamos com as unidades do Colégio Tiradentes, e as outras 5 ficam entre as 10 subsequentes. Portanto, estamos com as nossas 25 unidades, que hoje se prestam ao ensino médio, as 25 ocupam as 30 melhores colocações. Isso é para dizer com dado concreto, para que a gente possa realmente ter algo apalpável e dizer que nós estamos aqui para formar caráter e personalidade de homens e mulheres, independente de sua opinião, muito pelo contrário, respeitando sim a discussão, chamando para o ambiente escolar, que sem dúvida alguma é um ambiente mais propício, mais adequado para que a gente possa de fato fazer com que esses jovens que um dia fomos, e me permitam dizer, quando o Coronel Santos brincou, em respeito a toda a hierarquia e também os cabelos brancos, deputado? Mas dizer que tão breve como eu fui aluno do Colégio Tiradentes e hoje estou aqui, amanhã serão eles, os nossos alunos diversos, que estarão ocupando os nossos espaços e que nós possamos fazer, ao nosso tempo, à nossa hora, colaborar, sermos cooperativos. Então, por isso, Bitar se apresenta cooperativo esse projeto, nos tem já, por favor, como parceiro, como alguém altamente disponível, não só para os parlamentares e autoridades, mas para a comunidade, respeitando de toda maneira o princípio da autonomia dos professores. Há-se muito essa discussão, vai engolir, não, nós estamos aqui para trabalhar juntos. Não vou me estender, deixo a palavra para os colegas e reafirmo a nossa disponibilidade e a nossa vontade de trabalhar na certeza de que teremos ainda resultados mais promissores e melhores para o nosso Estado e para o nosso país. Muito obrigado, então. Obrigado, comandante. Para ter uma dinâmica em que as pessoas possam eventualmente tirar alguma dúvida, em decorrência da fala dele, normalmente a gente vai permitir 3 perguntas de pessoas que queiram esclarecer ou tirar alguma dúvida em relação ao pronunciamento anterior, no caso dele. Quem tiver alguma pergunta, por favor, se dirija ao microfone ali no centro ou aquele que está lá atrás. Se quiser usar o microfone aqui em cima, pode vir também. Tá certo? E tem ficha de inscrição, solicitem, coloquem os nomes para quem queira fazer alguma pergunta eventualmente em relação a algum
os assuntos que foram falados aqui, tá ok? Bom, então na sequência agora nós vamos ouvir o Major Giancarlo Oliveira Costa, ele é o chefe da seção de controle pedagógico do Comando de Ensino da Polícia Militar de Goiás, que tem uma experiência riquíssima e muito bem sucedida nesse modelo cívico-militar, que é referência para todos nós. Lá nós fomos buscar muitas informações para a gente tentar caminhar e evoluir o nosso modelo aqui. Major, fique à vontade, a palavra é do senhor. Senhoras e senhores, boa tarde. Sou o Major Costa, chefe da seção de controle pedagógico do Comando de Ensino da Polícia Militar de Goiás. Nada mais é do que a seção que tenta equalizar todas as unidades de colégio da Polícia Militar que nós temos em Goiás. Os colégios da Polícia Militar, apesar de eles não terem o nome de escolas cívico-militares, mas eles espelham bastante, ou as escolas cívicos militares vão se esperar bastante, no modelo de gestão dos colégios da Polícia Militar em Goiás. Quero que todos guardem a palavra parceria, que vai ser muito utilizada. Vou começar falando dos históricos, de como chegamos a 60 unidades hoje em funcionamento em Goiás. A primeira lei de criação dos colégios ela foi em 1976, e ela ficou em stand-by até 98, quando o então governador ele autorizou o funcionamento de uma unidade de colégio da Polícia Militar dentro da Academia de Polícia Militar. A princípio, ele seria exclusivo para filhos de militares e seria gerido e administrado pela Polícia Militar através da Secretaria de Segurança Pública. Professores, servidores, todos receberiam pela Secretaria de Segurança Pública. Funcionamos nessa forma em 6 salas de aulas dentro da academia, junto com o curso de formação de oficiais, durante pouco mais de 6 meses. Com o avanço do projeto, foi cedido a primeira unidade em parceria com a Secretaria de Educação. Saímos da Academia de Polícia Militar e formamos o colégio que hoje é o Polivalente Modelo Vasco dos Reis. O anseio da população foi tamanho que, depois disso, foram criadas mais 5 unidades, totalizando 6 unidades até 2014. E de 2014 a 2018, houve a expansão para 60 unidades. Somos 242 municípios e estamos presentes em 48 municípios. O Estado possui mais de 1.200 unidades escolares estaduais, nós somos apenas 60. Então, o termo militarizar a educação em Goiás, ele é meio falho, haja visto que somos apenas 5% das unidades escolares. Não terminamos o nosso censo ainda dos alunos novatos, pois estão sendo inseridos agora com fotografias e dados pessoais no nosso programa único, mas estimamos que esse ano teremos mais de 65 mil alunos na nossa rede. Esses 65 mil alunos estão todos nas escolas regulares de ensino fundamental 2 e médio, e das 60 escolas, apenas 2 é um projeto experimental e piloto de escola de tempo integral. Então temos 58 escolas regulares, 2 integrais, inclusive algumas das 58 funcionam com turno noturno. Como é feita a criação, ou como foram feitas as criações desses colégios? Primeiro passo, criação em lei pela Assembleia Legislativa. Uma lei emana do povo, anseio do povo, cria-se o colégio no município. A partir do momento que o colégio é criado no município, uma comissão do Comando de Ensino da Polícia Militar visita 3 unidades que são indicadas pela Coordenação Regional de Educação daquele município, onde a gente vai fazer um estudo técnico para verificar qual é a que mais se adequa e qual a mais viável para o colégio da Polícia Militar.
O que seria essa visão e viabilidade? Impacto social. Eu preciso saber se realmente a implantação do colégio naquela região vai causar um bom impacto social, seja em segurança pública da localização, seja no atendimento de alunos, então verifico se ela é acessível para os alunos se for no município, de todo o município, ou se for de uma cidade maior daquela região, se todos os alunos têm a mesma facilidade de acesso, ponto de ônibus, vias de fácil de acesso, tudo. E se a escola também nos permite a possibilidade de expansão física. Ela precisa ter um terreno para que eu possa expandir a minha unidade, visto que todas as nossas unidades começam com 100% da capacidade interna e ela tem que ser expandida, aumentada as salas de aula. Desses 65 mil alunos, só retornando, nós temos escolas em Goiás que têm 3 mil alunos e temos escolas que têm 200 e poucos alunos. Mas as nossas escolas, todas as escolas de porte especial do Estado, são colégios da Polícia Militar. Todas têm 2.500, 2.800, 2.000 alunos. Nós temos, a maioria nossa gira em torno de 1.000 e poucos alunos. Feita a visita técnica e verificada qual a escola que mais se adequa nesse aspecto, começa a ser feita as reuniões com as comunidades. A primeira reunião é uma similar a essa, feita com a comunidade interna, professores, servidores, as pessoas que trabalham na escola. Feita essa reunião, a gente passa para a reunião com a comunidade externa e pais e alunos. O Estado de Goiás nos exige que nessa reunião externa, ao final, seja feita uma ata e aí a coordenadora regional faça a pergunta para a comunidade presente, se é ou não de interesse deles que a escola seja transformada em colégio da Polícia Militar. O Estado nos exige 80% de aprovação dos presentes. Uma das coisas que a gente verifica nessa visita técnica que fazemos, e isso é para facilitar o nosso trabalho também, é que a escola que for se transformar em colégio militar, ela tenha também uma outra escola próxima que oferte o mesmo nível de ensino, pois o aluno que não queira frequentar o colégio da Polícia Militar, ele tem o livre-arbítrio de procurar a outra escola próxima para terminar e concluir seus estudos. Lembrando que quando a escola é transformada, no nosso caso foi 97% das escolas, somente uma escola foi criada como colégio da Polícia Militar, as demais escolas todas foram transformadas, os alunos que ali estão, eles têm vaga garantida, eles não passam pelo processo seletivo, eles apenas saem da escola se for interesse deles. No início da escola, dos colégios militares, o processo de ingresso de novos alunos era através de prova. Porém, na época, quando a gente começou a despontar, começaram a falar, vocês trabalham com os melhores, é muito fácil. A partir de 2010, o método de ingresso nos colégios militares é 100% sorteio. É feita a inscrição, colocada em uma urna, e determinado dia a urna é deslacrada, presença de pais, representantes do Ministério Público, servidores e todos, e é feito o sorteio nominal de cada aluno. Continuamos com os mesmos índices. A diferença agora é que, como a gente pega alunos advindos de outras redes de educação, a gente pega aluno de 6º ano e descobri agora recente que até alunos de 1º ano que não sabem operar as 4 operações, que têm dificuldade de leitura, que leem silabando. Também pego alunos advindos das melhores escolas do município. Como fazer? O Colégio da Polícia Militar, ele pega esse aluno com deficiência em conteúdo, o traz para o contraturno e o nivela, para que ele possa acompanhar os demais alunos. O melhor IDEB do Estado hoje é no Colégio da Polícia Militar, que ele superou a estimativa, a última estimativa feita pelo MEC. A última estimativa do MEC para aquela unidade era 6,5 e a nota dele é 7,8.
Então, Goiás hoje ele é um dos primeiros colocados no sistema de avaliações diagnósticas, graças aos colégios da Polícia Militar. Feita a reunião com os pais, aprovado, os pais querendo, o processo de transformação do colégio estadual X em colégio estadual da Polícia Militar é um processo democrático e lento. Ele não é hoje você dorme no colégio estadual, amanhã você já tem que estar fardado, sabendo todo o nosso regulamento. Não, é um processo lento para que o aluno e os demais profissionais que não tiveram contato com a metodologia tenham o espaço e o tempo para se adequar a esse novo método de ensino. Então, criado o colégio, vamos agora para as nossas diferenças. Parceria. A administração dos colégios da polícia, colégios estaduais da Polícia Militar é feita através de parceria. Parceria entre a Secretaria de Estado da Educação e a Secretaria de Segurança Pública através da Polícia Militar. Então, um dos maiores temores de da maioria dos professores e servidores com a transformação do colégio em colégio da Polícia Militar ou cívico-militar, eu vou perder minha aula, o servidor vai ter que procurar um outro colégio, servidores gerais, um outro colégio para trabalhar, porque o militar vai trabalhar no lugar dele, o militar vai dar no lugar do professor, e essa é uma das coisas que a gente tenta tirar isso. Todos os professores dos colégios da Polícia Militar pertencem aos quadros da Secretaria de Estado da Educação. Sejam eles contratos pela Secretaria ou efetivos. Nenhum militar assume aula de língua portuguesa, matemática, história. Nenhum militar ele é habilitado para isso. Então, os professores que ali estão, eles permanecem com as suas aulas. A diferença que pode acontecer é que, no caso específico de Goiás, as escolas hoje de Goiás possuem 28 horas semanais. As escolas que funcionam matutino e vespertino. Os colégios militares possuem 30 horas. Então, nossos alunos possuem sexto horário todos os dias. Então, o que pode acontecer é que talvez aquele professor que talvez tenha de carga horária vai ter suas 60 ou 40 horas em outra escola, ele consiga ser específico do colégio da Polícia Militar. Exigimos isso do professor, que ele seja único no colégio? Não. Se o professor tiver ainda seu outro colégio, queira trabalhar lá no colégio militar, sem problema algum. A carga horária dele é feita pela Secretaria de Estado da Educação. Da mesma forma, os servidores administrativos, tanto coordenações pedagógicas, que também são da Secretaria de Educação, quanto servidores da Secretaria, Serviços Gerais, Portaria. Todos eles da Secretaria de Educação. Qual que é a única diferença? Talvez a única diferença seria a entrada de mais 15 ou 16 pessoas dentro daquela escola, onde o trabalho é redistribuído. Essas 15 ou 16 pessoas são os militares que vão dar o apoio nas escolas. Eles ficam especificamente na coordenação disciplinar, que aqui em Minas eu não sei se chama coordenação de turno ou coordenação técnica, seria aquele antigo PEDEL de corredor. Aqui os militares são coordenação disciplinar. E a coordenação pedagógica, a partir do momento da transformação em colégio da Polícia Militar, ela começa a ser exclusivamente pedagógica. O coordenador pedagógico ele não vai se preocupar mais com o aluno que chega atrasado. Não vai se preocupar com o aluno que quer sair mais cedo. Não vai se preocupar com disciplina de aluno. Não vai se preocupar se tem gente vendendo alguma coisa na porta da escola. Não vai se preocupar com um pai de aluno que chega lá para verificar a nota disciplinar do aluno. A pedagógica ela vai lidar exclusivamente com a parte pedagógica. O lido com o aluno que a pedagógica tem a partir deste momento é com o aluno em relação a pedagógico. Disciplinar são os policiais militares. Brinco quando eu falo com eles que se algum carro tiver que sair arranhado do pátio, é o do militar. Porque professor não tem embate com aluno, coordenação não tem mais embate com aluno. O militar ele é específico para esta função.
Ele é quem recebe o pai naquela primeira conversa de puxão de orelha, porque um dos objetivos do colégio é algo que eu acho que os professores sofrem muito, é trazer o pai para a educação dos filhos. Hoje, alguns pais terceirizaram isso para a escola. No colégio da Polícia Militar também somos psicólogos, também somos padres, pastores, amigos, a gente é tudo isso também. Só que os militares têm esse primeiro contato com o aluno. Então, o professor, na hora que fala em 50 minutos de aula, ele vai ministrar seus 50 minutos de aula. Talvez esteja aí, nós conseguimos chegar a mais de 80% do currículo de referência da SEDUC. E o professor tem seus 50 minutos para ministrar. No nosso currículo de referência.